Estamos no último bloco do programa Eclésia. Muita gente está ligando para a gente, pois estamos sorteando um DVD, Ofício da Imaculada Conceição. Liga aqui para a gente para fazer parte também desse sorteio. Tá aí, ó, o DVD do Ofício da Imaculada Conceição, como fez a Maria do Carmo Trindade, de Piracicaba, Elisângela Costa, de Itapevi, São Paulo, Iracema, de Indaiatuba, Lúcia Tereza, de Ribeirão Pires, a Tânia de Jesus, de Afrânio, Pernambuco, todo mundo ligando para a gente, está participando já desse sorteio desse DVD que a gente estava mostrando. Patrícia da Cunha, de Barra de São Francisco, no Espírito Santo. Todas essas pessoas estão participando do nosso sorteio. Já, nesse bloco ainda, nós vamos sortear. E chegou uma pergunta que eu achei curiosa aqui. Vamos responder para Joana Ferreira. Joana Ferreira Pompeu, de Buriti Alegre, de Goiás. Ela faz uma pergunta assim, olha, a Ave Maria foi feita antes ou depois do Pai Nosso? Olha, Joana, uma parte foi feita antes do Pai Nosso, e outra parte foi feita depois do Pai Nosso. Explica pra gente, Padre Guido. É claro, porque a saudação do arcanjo Gabriel, a primeira parte da Ave Maria, foi antes da vinda de Jesus. Portanto, antes do Pai Nosso. Exato, né? E nós sabemos que a primeira parte da Ave Maria, como se chama esta pessoa? Joana, Dona Joana. Exato. Olha, a primeira parte da Ave Maria inclui a saudação do arcanjo Gabriel, a saudação de Isabel quando se encontra com Nossa Senhora, certo? E a segunda parte, nós encontramos a decisão do Concílio de Éfeso a respeito da maternidade divina de Maria, Maria, Mãe de Deus, que acrescentou Santa Maria, Mãe de Deus, certo? Portanto, uma parte da oração, claro, que veio antes de Jesus. Jesus ensinou a oração oficial, gravada em Mateus e Marcos, da oração do Pai Nosso, que, sem dúvida, é a oração mais completa. Mas a segunda parte, como você explicou, o Concílio de Éfeso, no ano de 431, justamente do primeiro dogma, né, relacionado a Nossa Senhora, quando foi proclamado Mãe de Deus. Exato. Então, essa resposta é interessante. Não esqueça, por exemplo, veja, há sempre um fundamento bíblico, qualquer definição dos dogmas marianos, inclusive a que estamos estudando hoje. Certo. Esta aqui da Ave Maria Eric, né, que o senhor acaba de apresentar, a pedido desta pessoa que nos está acompanhando pela televisão, nós encontramos exatamente no abraço que Isabel deu para Nossa Senhora, está registrado em Lucas, a frase, Isabel disse, o que é que eu fiz de tanto importante para merecer que a mãe do meu Senhor me visite? É a primeira vez que Maria é chamada Mãe de Deus. Muito bem, muito explicado, mas essa pergunta é curiosa. Foi muito boa a sua pergunta, obrigado pela participação. Vamos lá, vamos recapitular então aqui, né? Em muitas oportunidades, desde a igreja primitiva, muitos santos, muitos teólogos aceitaram e de maneira tranquila tinham condições de entender que Nossa Senhora foi concebida sem o pecado original, devido a uma graça especial, pois ela conceberia o Filho de Deus, né? Muitos santos cantaram poemas em relação a isso, né? Muita gente colaborou nesse tipo de discussão. Enfim, no decorrer dos séculos, como a gente já viu no bloco anterior, festas já foram proclamadas à Imaculada Conceição, antes ainda do dogma ter sido solenemente proclamado pelo Papa no ano de 1854, orações já indulgenciadas por papas, enfim, muita coisa aconteceu. Porém, a partir do período conhecido como escolástica, século XII, século XIII, algumas pessoas começaram a dizer, olha, se a redenção de Nosso Senhor Jesus Cristo é universal, por todas as pessoas precisam ser redimidas por Cristo, como Nossa Senhora, antes ainda de Jesus Cristo, pôde ser concebida sem o pecado original, se a redenção ainda não tinha acontecido? Olha, se a redenção aconteceu de maneira e para Nossa Senhora de outra, então não pode ser válido que Jesus fez essa redenção universal. Então começou a haver um certo problema nesse tipo de discussão, nesse tema. São Tomás de Aquino teve duas etapas, como a gente já explicou no bloco anterior, também colaborando com isso, mas essa discussão ficou muito presente na escolástica. Beato Duns Scoto, esse franciscano nascido na Escócia, que foi professor, por exemplo, na Universidade de Paris, fez carreira também em Oxford, um grande santo da igreja, um grande teólogo, um grande filósofo da igreja. Ele fez uma colaboração interessantíssima para resolver esse tipo de discussão. E eu queria que o Padre Guido explicasse então agora qual foi a colaboração de Duns Scoto, né, para amenizar
aquelas pessoas que tinham dificuldade de entender que Nossa Senhora realmente foi concebida sem o pecado original. Padre Guido? Perfeito. Ele, respeitando plenamente o texto de Tomás de Aquino, ele apresentou não só uma teoria, mas que depois se tornou exatamente o caminho oficial da Igreja. Isto é, Deus é bondade infinita, a tal ponto que mesmo que a humanidade não tivesse pecado, a humanidade feita à imagem e semelhança divina, não tivesse pecado, ele, Deus, teria enviado um dia o seu Filho para completar a obra da criação. Portanto, teria completado esta obra não somente como nós hoje adoramos diante da cruz, do mistério da cruz, devido ao pecado, mas também através da instituição do sacramento da Eucaristia, entendido como um benefício total de amor da parte de Deus para com a pessoa humana feita à sua imagem e semelhança. O problema era em Maria. Estamos aqui agora. Como é que se resolve o caso de Maria? A respeito de Nossa Senhora, Duns Scotus apresentou e defendeu o tema chamado da redenção preventiva. Redenção preventiva foi esse argumento que ele apresentou. Padre, o que significa? Isto é, um benefício, um privilégio concedido por Deus à sua mãe, né, de ser concebida sem pecado. Isto não estaria estragando absolutamente a redenção operada, que é dogma de fé por Deus, mas numa maneira, não digo só como exceção, claro que foi o único caso, mas como um grande privilégio pelo fato que no corpo de Maria se formaria mais tarde o corpo de Jesus. São Tomás de Aquino chegou à mesma definição, tendo em vista os merecimentos de Jesus, alcançados através da sua imolação. Duns Scotus, ele chega não somente a ter em vista esta visão, mas olha, Deus fez isso, declara isso com toda a sua autoridade, como um gesto não simbólico, mas concreto, de um amor total, de um poder total, da grande inteligência divina que supera todas as nossas possibilidades humanas. Deus podia fazê-lo, Deus o fez. Interessantíssimo, porque com esse argumento da redenção preventiva, Duns Scotus vai dizer que essa mesma redenção que nosso Senhor Jesus Cristo trouxe para toda a humanidade alcançou a Virgem Maria, porém, de forma preventiva. Ele chega a dizer, né, Padre Guido, que a obra-prima da redenção de Cristo é justamente a Virgem Maria. Perfeito. Né? Como expressão do amor, e Duns Scotus sublinha esta frase de sua autoria: o amor supera o conhecimento e é capaz de perceber cada vez mais o mesmo pensamento, mas é sempre o amor de Deus que pode fazer isso. Por isso ele, digamos assim, identifica a Nossa Senhora concebida sem pecado como a mais alta e mais nobre expressão do pensamento de Deus, que é um pensamento de amor. Olha, por isso que Duns Scotus, ele é retratado em muitas imagens ao lado, aliás, a gente tem uma imagem para mostrar, e põe para a gente, diretor, ao lado justamente da Virgem Imaculada Conceição. Pois ele deu essa colaboração muito antes do dogma ser proclamado. Está aí, ó, Beato Duns Scotus, franciscano, esse grande franciscano escocês, sendo retratado ao lado da Virgem Imaculada Conceição, pois ele deu esse tipo de colaboração da chamada redenção preventiva, desse argumento, que ele tem um poder lógico muito grande. E a partir desse poder lógico, todos acataram, e isso inclusive foi o apoio para que o Papa Pio IX proclamasse o dogma da Imaculada Conceição. Olha, de que maneira isso tinha um peso muito lógico, né, Padre Guido? Aliás, o Padre Guido já deu dicas disso no meio da sua explicação aqui. Sim. Porque como poderia, né, a partir do argumento da redenção preventiva, como poderia a Virgem Maria, que iria conceber o Filho de Deus, né, como que ela pôde, em algum momento, estar sobre o jugo, sobre a ação do demônio? Através do pecado, seria.
Não pode, não tem lógica, né? Como é que Deus permitiria que alguém, o Filho de Deus, o perfeito, a maior perfeição encarnada, né, no seio de uma virgem, né, ou de uma mulher, como é que ele poderia ter alguma imperfeição relacionada a esse pecado? Na verdade, em outras palavras, é aquela explicação que o senhor colocou em relação ao texto de Jó, né, Padre Guido? Exato. Jó fala, né? Pode o puro chegar do impuro? Jamais. É uma expressão muito profunda. É mais ainda do ponto de vista teológico que explica Diácono Elis, ele que também outro dogma da Assunção de Nossa Senhora ao céu. Maria está tão profundamente unida ao seu Filho Jesus que não pode, nem por brincadeira, sentir-se diferente na dignidade espiritual. Por isso, a santidade total de Nossa Senhora. É aqui que nós entendemos a linguagem do saudoso, grande e hoje beato Papa Pio IX, quando no dia 8 de dezembro do ano 1854, definiu esta grande verdade de fé. As palavras que ele pronunciou, tirado do documento oficial de Inefáveis Deus, Deus inefável, né? É uma bula, né, Padre Guido? Quando acontece isso, é uma bula. Declaramos e pronunciamos e definimos a doutrina que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha de pecado original. Essa doutrina é revelada por Deus e, portanto, deve ser sólida e constantemente crida por todos os fiéis. Dá para afirmar, Padre Guido, com essa declaração solene do Papa Pio IX, que ele aceitou totalmente o argumento da redenção preventiva de Duns Scoto? Não dá dúvida. Aceitou plenamente. E mais um pormenor, Diácono Eric, porém. Estamos no ano 1854. Exato. Na história, nesta caminhada para chegar à definição do dogma, não estamos mais na época da patrística, nem na Idade Média, nem em documentos de gente extraordinária como Tomás de Aquino ou Duns Scoto. Mas esta vez estamos numa humilde rua da cidade de Paris, no ano 1830, Padre Guido, 1830, 24 anos antes que o Papa proclamasse esta verdade de fé, quando Nossa Senhora, aparecendo a uma jovem noviça, hoje Santa Catarina Labouré, manda coniar uma medalha que depois chamou-se de medalha milagrosa. Nossa Senhora, com as mãos abertas, pronta a doar tantas graças, e fez questão, Nossa Senhora, que fosse colocado ao redor da sua imagem uma famosa frase que todos nós conhecemos, né? Estamos na França, o Marie, com sué sem péché, preguei por nous que a vous recorrer à vus. Isto é, em português, o Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Quer dizer, a própria Virgem Maria, antes do dogma ainda ter sido proclamado, ditou esse texto para a medalha. Quer dizer, as coisas estavam se encaminhando, né, Padre Guido? Exato, se encaixaram muito bem um com o outro. E ainda não terminou, né, Diácono Eric? 4 anos depois da proclamação do dogma, teve um episódio parecido? Exato, agora estamos sempre na França, bem-aventurada a França, que tem esses privilégios marianos. 4 anos depois, no ano 1858, Nossa Senhora apareceu 18 vezes a uma menina que também hoje ela é santa, né? Bernadette Soubirous. E aconteciam curas, milagres, para a presença do povo que aumentava cada vez mais. E o padre daquela cidade, Diácono Eric, bastante cético,
queria de qualquer maneira saber quem era esta mulher. Chegou até um dia a dar o aspersório para Bernadette Soubirous passar um pouco de água benta em Nossa Senhora, né? Finalmente, depois de muita insistência, é a mesma santa Bernadette Soubirous que escreveu tudo isso. Um dia Nossa Senhora juntou as mãos, olhou para o alto, esboçou um sorriso e disse para a menina: vai na casa do vigário, bate na porta e diga-lhe logo: Je suis l'Immaculée Conceição. Eu sou a Imaculada Conceição. A menina, que me desculpe porque é uma grande santa, era um pouquinho curta de memória. Ela foi repetindo, né? Saiu da gruta repetindo a voz alta: Je suis l'Immaculée, passou no meio do povo, gritando: Je suis l'Immaculée Conceição, Je suis l'Immaculée, até que chegou na casa do vigário e soltou esta frase. O padre ficou sem jeito porque logo perguntou para a menina: mas você sabe o que está dizendo? A menina nunca tinha ouvido aquelas palavras, só que o padre sabia muito bem que o Papa Pio IX, 4 anos antes, havia proclamado esta grande verdade de fé. Muito bonito isso, muito bonito. A construção, né, de como nos séculos, né, se percorreu para construir esse dogma é maravilhoso. A gente fez aqui um resumo. E mesmo após a proclamação, como esse caso, né, que o Padre Guido acabou de contar, o famosíssimo caso da Nossa Senhora de Lourdes, né, 4 anos apenas depois, a confirmação, vamos dizer assim, da própria Virgem Maria. Quando foi perguntado quem a senhora é, ela disse: eu sou Imaculada Conceição. Né? Muito bonito. Olha, só agradecendo aqui também a dona Dalgisa Nunes da Silva, da cidade de Orindiúva, São Paulo, que também acabou de se tornar sócia aqui conosco. Muito obrigado pela dona Dalgisa e todas as outras pessoas que ligaram aqui para a gente, participando e tornando sócio conosco. Muitíssimo obrigado mesmo. Olha, esse assunto é interessante, é longo, a gente fez um apanhado geral da maneira que o nosso tempo permitiu. E fica aqui também nossa dica, né? Conhecer um pouco mais desse grande beato, Duns Scoto. É um gigante da igreja, não é tão conhecido no Brasil, que especialmente para quem não está muito próximo assim, dos estudos de filosofia e teologia. Mas esse Duns Scoto, realmente ele foi gigante, a obra dele é maravilhosa. Ao ponto que João Paulo II, que foi João Paulo II mesmo, que o beatificou, ele chama Duns Scoto de cantor do Verbo encarnado e defensor da Imaculada Conceição. Olha só, cantor do Verbo encarnado, por tudo aquilo que o Padre Guido disse da colaboração dele relacionada também aos estudos da Eucaristia, da redenção, etc., e defensor da Conceição, da Imaculada Conceição de Maria. Quer dizer, um gigante, né, Padre Guido? Sem dúvida, né? Inclusive, seu Papa proclamou com este título, o povo deu outro título também, chamou o Duns Scoto em língua latina de Doctor Subtilis. Né? É verdade, bem lembrado. Doutor sutil, porque com uma maneira muito simples, digamos, e mais profunda ao mesmo tempo, ele chegou a definir, gente, já estamos no ano 1270, 80, esta grande verdade de fé a respeito de Nossa Senhora. Maria concebida sem pecado, Maria que nunca pecou na sua caminhada aqui na Terra. O grande Duns Scoto, doutor sutil, principalmente a partir do papado de Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI especialmente, trouxeram à tona de novo a discussão do pensamento dele, tem artigos belíssimos desses 3 papas, né? Enfim, não é difícil encontrar a obra dele, ainda mais em tempo de internet, tem filme dedicado a ele, Sim. É muito legal. Padre, nosso tempo está acabando, o senhor pediu para o senhor já nos dar a bênção, e lembrar rapidamente, dia 8 de dezembro, dia santo de guarda? É dia santo de guarda, minha gente, na igreja, no mundo inteiro. Vamos fazer o possível para prestar esta bela homenagem a Nossa Senhora Imaculada Conceição. Né? Ou seja, este é dia santo de guarda, todo mundo na missa, hein, gente? Não vamos esquecer. Sua bênção, Padre Guido, para encerrar o programa. Um abraço a todos, a Dona Maria Clemente, a Fátima, família do Zé Alberto, Dona Ladira de Criciúma, como também de Bauru, a Dona Cristina, o Dr. Carlos, a Luciana, a Juliana, tantas pessoas amigas. Gente, muito amor para com Nossa Senhora, hein? Vamos rezar diariamente o nosso terço como expressão da nossa verdadeira devoção. Ela vai nos recompensar e abençoar cada vez mais.
A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado. Muito obrigado, Padre Guido. Vou fazer o sorteio aqui conforme nós combinamos. O DVD, né, será enviado para casa de um amigo telespectador. Quem vai receber é a Tânia de Jesus da Luz Coelho, da cidade de Afrânio, estado de Pernambuco. Vai receber esse DVD na sua casa sobre o ofício da Imaculada Conceição. Tânia de Jesus da Luz. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando, hein, gente, quem quiser adquirir esse DVD é um preço justo. Ajuda aqui a nossa obra de evangelização. Você pode dar de presente, ter na sua casa para você rezar. Liga aqui para a gente, pois esse DVD do Ofício da Imaculada Conceição você pode adquirir de maneira muito simples, recebendo na sua casa, nossos atendentes vão te orientar. Olha, na semana que vem o Eclésia tem um assunto também muito interessante. No finalzinho do ano de 2017, nós vamos lembrar dos 10 anos do documento chamado Summorum Pontificum, do Papa Bento XVI, que é aquele documento que permite que a celebração da missa do rito extraordinário, o rito antigo, também conhecida como missa de Pio V ou missa tridentina, pôde ser celebrada novamente na igreja de maneira livre, na igreja do mundo todo, sem uma autorização específica como era necessário antes. 10 anos depois, vamos mostrar um pouco e falar um pouco sobre o rito antigo. Vai ser um programa muito interessante, você não pode perder na semana que vem. Outra coisa que eu queria dizer, quando a gente faz um programa mariano, muitas perguntas relacionadas à Nossa Senhora, etc., chegam aqui pra gente que não dá tempo de responder. Mas lá na página do programa Eclésia, que é o portal da Rede Século XXI, rs21.com.br, é o portal da Rede Século XXI. /Eclésia é a página do nosso programa. Se você clicar em vídeos, vai abrir todos os vídeos. Tem muitos programas dedicados à Nossa Senhora. Muitos assuntos sobre esses dogmas marianos que nós comentamos aqui e muitos outros. Então, se você acompanhar lá na nossa página, suas dúvidas serão sanadas, tá bom? Assista lá pela internet, pela nossa página. Você certamente ficará por dentro desses assuntos. E também você pode curtir a nossa página do programa Eclésia. Programa Eclésia lá no Facebook, curta a nossa página. Lá também você fica por dentro, a gente divulga vídeo. Não deixe de correr agora lá no Facebook, clicar em curtir na página do programa Eclésia e divulgar também nosso trabalho através das redes sociais, tá bom? Uma boa semana para todo mundo. Semana que vem a gente se encontra. Um abração, até lá. Tchau, tchau.